Um dos desafios de produzir conteúdo, seja vídeo, texto ou qualquer outro tipo de conteúdo, principalmente quando a gente fala no âmbito intelectual, é que muito provavelmente você vai mudar de opinião sobre aquilo que você falou. É aquela questão que eu coloquei no título desse vídeo. Será que eu vou me arrepender de ter falado o que eu falei? E essa é uma das coisas que eu sempre penso antes de postar algum vídeo. Meu nome é Gessé dos Santos, esse aqui é o meu canal e eu te convido a fazer parte dele. Se inscreva no canal, comente no vídeo e deixe aí o seu like ou o seu dislike se você gostar ou não do vídeo. Aqui a minha proposta é transmitir algumas ideias um pouco fora do senso comum, com reflexões um pouco mais aprofundadas, mas que também não fogem da realidade. Porque muitas das vezes, principalmente quem consome muito conteúdo intelectual, acadêmico, percebe que você começa a entrar em um certo nível nas ideias e acaba que tratando dos conceitos de modo que eles acabam sendo constituídos distantes da realidade. E a minha ideia aqui não é essa. É claro, conversar com alguns autores, alguns intelectuais que produzem um conteúdo mais profundo, mas tratar ele não de forma simples, porém mais próximo da realidade, pelo menos da minha realidade. E o vídeo de hoje é para falar de uma coisa muito importante. A vida intelectual não é linear. Eu coloquei no título desse vídeo uma questão que aparece todas as vezes que eu vou publicar um vídeo, que é: será que eu vou me arrepender de falar ou de postar esse vídeo? E não porque, nossa, é uma coisa extremamente vergonhosa ou porque é alguma coisa humilhante. Não. A simples opinião que eu vou emitir em um determinado vídeo, ela pode envelhecer e provavelmente, em algum momento, ou eu vou olhar para a forma do vídeo, para a forma que eu me expressei no vídeo, ou mesmo para o conteúdo do vídeo, e eu não vou gostar tanto do que eu falei. E muito provavelmente, aquele intelectual que você admira, que você gosta, ele já mudou de opinião muitas e muitas vezes. Por isso aqui eu falei que a vida intelectual ela não é linear. Na minha visão, eu entendo que a vida intelectual ela passa por um processo dialético de tese, antítese e de construção contínua de novas teses, de novas opiniões, ou pelo menos de uma reformulação da argumentação que baseia aquela opinião. Então, muito provavelmente, o seu intelectual preferido, aquela pessoa que você gosta de ouvir, que você fala, ela tem opiniões muito rebuscadas, muito elaboradas, essa pessoa já teve uma opinião diferente, ou essa pessoa, em vários momentos, teve formulações diferentes para expressar aquela opinião que você está ouvindo. E eu acho interessante falar isso nesse vídeo porque eu acredito que hoje, no nosso momento histórico, na atualidade, nós temos muito mais elementos para ter consciência desse processo pelo qual nós vamos passar. Porque quando você pega aquele seu intelectual preferido, que provavelmente é uma pessoa mais velha, muitas das coisas que ela falou, muitas das palestras que ela deu, elas ficaram no passado, elas não ficaram registradas. E hoje, tudo praticamente o que a gente produz, o que a gente fala, fica muito registrado. A memória do mundo contemporâneo ela é muito mais ampla do que a memória dos tempos anteriores. Conviver continuamente com essas mudanças de opinião propicia condições em que a gente pode olhar e pode ter consciência de que muito provavelmente nós vamos passar por esse processo também. Mesmo que você tenha absoluta certeza da sua opinião, ela precisa passar por reformulações e às vezes ela precisa até ser mudada. Sócrates, 4 séculos antes de Cristo, já havia levantado a tese de que a presunção do saber é um grande e provavelmente o maior obstáculo que a gente pode ter em direção ao conhecimento. No livro de Platão, A Apologia de Sócrates, nós vemos uma defesa de Sócrates perante o seu julgamento, muito conhecido, e ali no momento ele conta e elabora essa questão de como a ignorância da sua limitação, vamos dizer, epistemológica, claro que esse termo nem era utilizado na época, mas a nossa incapacidade de perceber a nossa incapacidade, ela é o maior obstáculo que Sócrates via em direção ao conhecimento. Basicamente, Sócrates tinha recebido uma revelação do oráculo que havia dito que ele era o homem mais sábio de todos os homens. Isso é interessante, falando de um outro aspecto mais histórico, para a gente perceber como as mudanças, normalmente elas não são tão ruptivas quanto elas parecem ou quanto nós interpretamos.
Porque quando nós falamos de filosofia, nós estamos falando de uma quebra, de um antagonismo com a mitologia. Mas a gente percebe na fala de Sócrates, provavelmente um dos principais filósofos de toda a história, ainda elementos religiosos, elementos mitológicos. Mas o importante é que Sócrates recebe uma revelação de que ele era o homem mais sábio e ele não acredita naquilo. Então, aqui nesse livro ele relata que ele vai até outras pessoas que ele considerava sábios para entender o que seria sabedoria. E ele chega em várias dessas pessoas e chega na conclusão de que ele era mais sábio porque aquelas pessoas tinham uma ignorância com relação à ignorância delas. Aqui na página 28 ele diz o seguinte: assim odiei tanto a ele quanto a muitos outros que estavam presentes. Aqui ele está falando de um dos sábios que ele foi procurar. Quando o deixei, pensei comigo mesmo: sou mais sábio do que esse homem, porque nenhum de nós parece saber nada grande e bom, mas ele se diz saber de algo, embora saiba nada. Ao passo que eu, como não sei de nada, não digo saber. Essa ideia defendida por Sócrates, ela demonstra aquilo que também vai ser muito repetido por Sócrates, e que era a frase que levava no oráculo, que era conhece-te a ti mesmo. E o que eu estou tentando dizer nesse vídeo é um processo parecido ou que vai em direção ao que Sócrates fez, que é um processo de autoconhecimento. Sócrates estava dizendo: nós precisamos, acima de tudo, reconhecer que somos ignorantes, reconhecer nossas limitações intelectuais e reconhecer que não sabemos, para que assim possamos ir em direção ao verdadeiro saber. E aqui eu estou fazendo uma reflexão parecida com a de Sócrates, obviamente muito menos impactante, porém uma reflexão um pouco mais histórica, digamos assim, de olhar e entender que, historicamente, os intelectuais, as pessoas que desenvolvem um pensamento, elas passam por processos de mudanças de opinião e que isso, hoje em dia, é muito mais ressaltado por causa das condições materiais, que é esse celular, ou esse computador, ou essa televisão que você está assistindo esse vídeo. O próprio Platão, que escreve sobre Sócrates, os estudiosos dividem fases do pensamento de Platão, a primeira fase como aluno de Sócrates, depois que ele desenvolve a teoria das ideias ali, das formas, e por último, uma fase de autocrítica. Mas o importante é entender que esse filósofo, que é extremamente relevante para a tradição ocidental, ele passou por etapas de pensamento. E ele, quando mais velho, olhou para o próprio pensamento e conseguiu fazer uma autocrítica. Assim a gente vai pensar, por exemplo, em Marx. Os marxistas normalmente dividem entre jovem Marx e o Marx mais adulto ou mais velho para demonstrar diferenças no pensamento daquele intelectual. Ou seja, se Platão, se Marx, se Sócrates, se Aristóteles, se todos esses grandes intelectuais passaram por processos de transição, de transformação, de mudança de pensamento, quem dirá eu e você que não somos nada. Isso se torna interessante quando a gente pensa que a maior parte das pessoas que produz na internet, e a internet é uma coisa muito recente, são jovens. E jovens muitas vezes são convictos, eles têm certeza do que eles estão falando, mas eles não passaram por todo um processo que eu descrevi como dialético, eles não passaram por enfrentamentos contínuos ou teses mais elaboradas, contrárias a deles, para desenvolver as teorias e os pensamentos deles. E aqui eu estou falando mais de quem produz uma opinião do que quem faz conteúdo de entretenimento. Então, muito provavelmente, daqui a alguns anos, nós teremos muitas pessoas se arrependendo do que elas falaram. Isso também tem um efeito muito interessante na política, porque os políticos antigamente falavam, as pessoas esqueciam, e hoje em dia eles falam e as pessoas têm vídeos comprovando que eles falaram. Mas o importante aqui é pensar como esse processo ele interfere no cotidiano. Por exemplo, meu cotidiano de gravar vídeos no YouTube e sempre pensar, será que esse vídeo vai ser interessante? Será que eu vou falar alguma coisa, tocar num assunto que lá na frente eu vou me arrepender? Então, isso me faz pensar sobre o que eu vou postar, mas não me garante nada, porque eu posso me arrepender de ter falado o que eu falei nesse vídeo. Na vida e no mundo real, mudar de opinião é normal. Na internet, isso é motivo de julgamento. Mas tem um ponto positivo em tudo isso. O ponto positivo de revisitar o seu eu antigo, mesmo que seja de alguns meses atrás, é que você se depara com a sua ignorância. E talvez possa gerar um pouco de empatia pela ignorância dos outros que no futuro vão passar pelo mesmo processo que você. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se você concorda com o que eu falei, deixa aí nos comentários. E se você discorda, também deixa nos comentários. Até mais.